vocês estudam isso aqui desde o começo da odontologia. Ela vem de uma lesão de cárie, ela vem da doença periodontal, ou ela vem de uma percorrente. Tá? E aí tem toda aquela história. Começa a lesão de cárie lá, a bactériazinha chega, forma o biofilme, aquele biofilme, junto com a alimentação, vai produzir um ambiente ácido, vai deteriorar o esmalte. Aquelas bactérias elas vão cada vez se aprofundando mais até chegar na polpa. Quando chega na polpa, promove a inflamação. A gente chama de pulpite. Essa pulpite pode ser reversível ou irreversível. Quando ela se torna irreversível, ela necrosa, lembra? Necrosa, enche de bactéria ali dentro, e aquele tecido cheio de bactéria, cheio de doença, ele vai para o periápice. Quando ele chega no periápice, o periápice é para ser estéril, não é para ter bactéria nenhuma. Entenda alguma coisa, é normal você ter bactéria na sua língua, no seu dente, na boca de maneira geral, mas dentro dos seus tecidos, do seu osso, lá dentro, não é para ter bactéria. Se a bactéria chega na região periapical ou no ligamento periodontal, ela vai dilar os tecidos profundos da face. Na hora que chega nos tecidos profundos da face, vira infecção. E é aquelas infecções grandes, beleza? Então o caminho é sempre mesmo. Qual é o ponto? Nós temos infecções super tranquilas, que todo mundo aqui já viu na boca do paciente, vocês já tiraram o dente lá, que tinha um abscessozinho, que tinha uma fístula, normal. São essas infecções de baixa ou de moderada gravidade, que você vai resolver no seu consultório, tranquilamente, ou fazendo o canal, ou fazendo a extração do dente, sem problema nenhum. A bronca são as infecções graves, tá? Infecções graves, elas levam o paciente a um risco de morte iminente, tá? O que eu quero é que vocês saibam distinguir quando é uma situação ou outra. Etiologia não tem pra onde, ó. Essas bocas aqui, ó. Boquinha lá que vocês estão vendo no carnaval, ó. Você tem que fazer um exame odontológico antes de ir lá, viu? Olha direitinho, ó, o status aqui, ó. Perca óssea, biofilme, doença periodontal, tá? A clássica pericoronalite. Lembra que eu falei para vocês que isso aqui é um vespeiro, a gente não mexe nisso, porque aqui a gente tem espaço sublingual e submandibular muito próximo. Então é como se viesse daqui do tecido profundo da face, mais ligeiro ainda do que na doença cárie. Entenderam o raciocínio agora? Aqui, ó, quando você tem uma lesão como essa, ó, o cara foi lá, fez uma restauração gigantesca, mal feita no degrau aqui, tá vendo? Aqui provocou a morte pulpar. Depois dessa morte pulpar, evoluiu para os tecidos periapicais e aí que chegou no tecido profundo. Isso aqui demorou um ano para isso aqui acontecer, para essa lesão de cárie evoluir dessa forma. Agora aqui, doutor, se tu ficar futucando isso aqui, ele vai de cima para o tecido profundo da face em menos de um dia, 2 dias. Por isso que a gente não mexe nisso aqui. Professor, mas não é infecção? É, mas a gente não mexe nesse estado agudo aqui, beleza? Origem: periapical, periodontal, pericoronária, pós-operatória. Professor, é normal ter infecção pós-operatória? Pra vocês terem ideia, tem algum tempo já que a gente está aqui na faculdade com vocês e a gente nunca teve uma infecção pós-operatória, tá? De paciente voltar com infecção, mesmo vocês em processo de aprendizado. Então a taxa de infecção pós-extração é muito baixa, tá? É menos de 5% dos casos. É somente se você tiver um recurso que a gente fala, né? Usar material não estéril, usar mesmo não ter nenhum padrão de biossegurança. Se você seguir as regras, você não vai ter infecção pós-operatória. Pós-traumática, esse tipo de lesão, o paciente sofreu uma avulsão parcial do lábio e está com essa parte exposta aqui. Isso também é uma chance de ter infecção pós-traumática. Sinusais é o capítulo à parte, a gente viu na aula passada sobre infecções sinusais, infecções odontogênicas, e é um capítulo à parte, tá? Doutores, essas infecções, a gente já sabe o padrão dela. Quando você fala para mim infecção odontogênica, eu já sei quem são as principais cepas, já sei qual é o antibiótico que eu tenho que fazer. Primeira característica, a infecção na boca do paciente, ela vem das próprias bactérias da boca dele. O professor não entende. Por algum motivo, o paciente sofreu um desequilíbrio do ambiente da boca. Ou uma gripe, ou um estado imunológico alterado, ou a inoculação de uma nova bactéria que alterou aquele equilíbrio que existia. Mas as bactérias principais são as nativas, são as da própria boca dele, tá?
bactérias. Na maioria, 50% dos casos, são chamadas infecções mistas, tanto aeróbicas quanto anaeróbicas. Tá? Infecção puramente anaeróbica, 44%, e aeróbica, só 6% dos casos. Professor, por que isso é importante? Porque o antibiótico que a gente vai usar vai depender dessas características dessas bactérias. Tá? Processo de evolução. O início a gente chama de inoculação. É quando a bactéria está se aprofundando nos tecidos. Puxa uma seta e anota. Aqui eu tenho predominância de bactérias aeróbicas. O que são bactérias aeróbicas? Bactérias que precisam de oxigênio. Beleza? Essas bactérias elas começam a se aprofundar. E aí elas vão começar a consumir o oxigênio lá dentro dos tecidos. E aí vai começar a faltar oxigênio, beleza? Então, na celulite, eu já vou ter bactéria aeróbica e bactéria anaeróbica, ou bactérias anaeróbicas facultativas, ou seja, bactérias que podem respirar sem oxigênio. No final do processo, já acabou o oxigênio, acabou-se tudo. Só vai ter bactéria anaeróbica, beleza? Na fase inicial, uma fase que dura alguns dias, o paciente sente um ligeiro incômodo, mas a fase de maior dor é a celulite. Na celulite, o paciente está assim, ó, uma área gigantesca vermelha, dura, igual madeira, e está em franca expansão. Está no momento que a infecção está crescendo. No abscesso, o jogo já está ganho. No abscesso, o sistema imunológico do paciente já agiu. O abscesso é pus. Pus é bactéria morta e pedaço de tecido morto, necrosado. Se é bactéria morta, é porque o sistema imunológico do paciente já agiu, já bateu na bactéria lá e já matou ela. Então, quando eu vejo um abscesso, sossegado para mim, drenou, beleza. A bronca é a celulite. Na celulite, as bactérias tomando de conta de tudo. Naquela fase ali, se não tomar antibiótico, ela vai evoluir cada vez mais, entendeu? E a inoculação é a fase inicial também. Se possível, a gente parar a inoculação, melhor ainda, tá? Agora, gravidade maior, celulite, tá? O abscesso é mais sossegado pra gente. Nossa, que honra, o José Agostinho vai participar da nossa aula. Tem boas-vindas para ele, pessoal. Bem-vindo, José Agostinho. Bem-vindo. Olha lá, anota esse quadrinho. Toda prova de concurso tem esse quadrinho com duração, gravidade, característica, tá? Especificamente sobre o abscesso. O abscesso, como fica no interior, ele tem um olhozinho. Igual a espinha, quando fica com aquele centrozinho amarelado, um olhozinho. Ali é sinal de que ele está querendo ser drenado. A palpação do abscesso, ela é mole. Você palpa ele, parece uma gelatina. A celulite, mexe, é igual madeira, tudo duro, tudo endurecido, vermelho e quente. A pele do paciente vai estar pegando fogo, tá? Processo inflamatório, infecção e sistema imunológico tentando agir ali para resolver o problema. Oi. Angina a gente considera ela uma celulite, um processo de evolução. Só que quando ela vira pus, ela vira um abscesso generalizado, entendeu? Progressão da infecção. Doutor, não tem muito que você saber disso aqui não. Presta atenção. Um dente, lembra da historinha, né? Cai, virou canal, virou lá, invadiu os canais articulares do paciente, chegou no periápice. Professor, para onde que essa infecção vai? Ela vai sempre para o caminho mais fácil. Ela vai para onde o osso é mais fino, tá? Os incisivos, geralmente, a parede óssea mais fina é a vestibular. Para onde que o dente vai drenar? Para vestibular. Olha que interessante. O incisivo lateral, ele já tem uma angulação que faz com que a raiz dele esteja mais próxima do palato. Para onde que ele drena? Para o palato. A infecção vai drenar para onde o osso é de menor espessura. Beleza? Aí você vai lembrar daquela aula de cirurgia que a gente fala sobre espessura óssea. Na mandíbula, um molar inferior, qual é o osso mais fino? Lingual ou vestibular? Lingual. Vestibular, a mandíbula é mais grossa. A lingual é mais fina. A mandíbula. Entendeu?
Premolar. Premolar tem uma raiz vestibular e uma palatina. Ele pode drenar tanto vestibular quanto a palatina. Entendeu? Professor, mudou minha vida isso aí. Mas muda, sabe por quê? Se você está com infecção na região palatina, região anterior, de onde é que vem essa infecção? Ela pode vir do central ou do lateral. Qual é a maior probabilidade? Que ela venha do lateral, porque o lateral tem a circulação para a palatina. Entendeu? Professor, por que serve isso? Para na hora da endodontia você abrir o dente certo. Você não abre o central do paciente com boca viva. Obviamente que tem os outros testes, né? Você vai testar a vitalidade, vai fazer radiografia. Mas se for uma lesão muito grande, você não consegue saber se vem do central ou do lateral. Você vai usar esses artifícios. Tá? Segunda regra da disseminação, da progressão dessas infecções: inserção muscular. Filho, olha para cá. Ó. Você está vendo o primeiro molar superior. Esse aqui é o dente 16 do paciente. Você está vendo o paciente de frente. Ó. Beleza? O músculo que forma a bochecha do paciente, como é o nome? Bucinador. Você está vendo de frente o dente. Essa raiz aqui é a raiz palatina, beleza? E essa aqui é a raiz vestibular. Todo mundo se localizou? Olha lá, ó. Essa raiz é a palatina, que é o palato do paciente. E essa daqui é a raiz vestibular. Então, bem aqui é onde tu mete a agulha para fazer, por exemplo, a infiltração. Se localizar. E aqui é onde você coloca a agulha para fazer o palatino maior, beleza? Preste atenção. Se o bucinador do paciente estiver alto em relação à raiz e a drenagem de pus acontecer abaixo do bucinador, esse abscesso vai drenar para o vestíbulo, onde tu faz a anestesia, porque o músculo está lá em cima. Só que se o músculo estiver baixo e a raiz for mais alta do que o músculo, em vez dele drenar para cá para o vestíbulo, ele drena acima do bucinador. Entenderam mais assim? A drenagem de secreção purulenta vai depender da relação com o músculo que está próximo. Aqui é o dente superior. Todo mundo se localizou? Estou vendo que vocês estão assim olhando distante assim, ó. Primeiro molar superior. Aqui está a bochecha do paciente. Se essa raiz estiver baixinha, ele vai drenar para cá para o vestíbulo. Vira um abscesso vestibular sossegado. Agora aqui, doutor, se a raiz estiver longa, ele drena acima do bucinador. E aí ele vai drenar para o espaço bucal. Ele fica com uma bochecha gigantesca. Entendeu? Então, dependendo da relação da raiz do dente com os músculos próximos, você vai ter uma drenagem intrabucal ou extrabucal. Tá? Da mesma forma, essa relação acontece na mandíbula. Só que na mandíbula é outro músculo, o milioide que forma o suave da boca. Beleza? Entendeu? Professor, no caso, a drenagem é para tirar a drenagem é para remover essa secreção. Tá? Professor, como que a gente faz o tratamento dessas infecções? O tratamento é chamado multidisciplinar. A gente vai ter muitas vezes um tratamento médico. Como assim, professor? Nós vamos internar esse paciente para ele tomar soro, para esse paciente sofrer, receber hidratação, para esse paciente fazer exame de sangue, para esse paciente tomar uma dieta balanceada. Nós vamos fazer o tratamento cirúrgico, muitas vezes. Vamos fazer o tratamento odontológico. Vamos fazer o tratamento laboratorial com os exames de acompanhamento e exames de imagem. Tá? Tudo isso, nesses casos de infecção grave, vão ser necessários. Tá? Princípios de tratamento. Lá no livro do Huck, a Maria Clara, né? Sempre a Maria Clara. Não descontrola bem. Bora lá. Princípio de tratamento. Lá no livrinho Bíblia de vocês, nesse período, tem 7 princípios de tratamento. Primeiro ponto, determinar a gravidade da infecção. Vamos já falar sobre isso. Segundo ponto, avaliar os mecanismos de defesa do hospedeiro. Nossa, está em espanhol, né? Tratamento cirúrgico da infecção e suporte médico do paciente. Preste atenção. Se você chegar no consultório com infecção, é lindo, né? Fazendo zoado, mal filho de Miguel, mas não vou dizer mesmo. Mas vocês estão enrolados, porque vai mudar agora o nome de vocês do livro. Sei que faz tudo já. Preste atenção. Se um de vocês chegar com um quadro de infecção, para mim é tranquilo. Eu sei que vocês, pelo menos eu peço a Deus, né? Que
estejam todos com exame imunológico tranquilo, padrão, não tem doença, não tem infecção, não tem diabetes, não tem nenhuma comorbidade. Agora, uma tia com 70 anos, diabética, chega com infecção amitriptilina, os pacientes que eu vi a óbito, todos eram esse quadro: paciente idoso com diabetes, ou até paciente jovem com diabetes descontrolado. A diabetes é um terror para a infecção, tá? Outra coisa, uma coisa é a infecção em vocês, outra coisa é a infecção no paciente pós-transplante renal, ou no paciente que foi irradiado. Meu amigo, você não tem noção. O paciente que está em tratamento de câncer, com um quadro de infecção odontogênica, você pode se benzer, porque vai ser confusão. Porque o sistema imunológico dele está lá embaixo. E outra coisa, não tem antibiótico no mundo que resolva, porque quem destrói a infecção é o sistema imunológico. O antibiótico é só um coadjuvante, tá? Então, o fator principal, determinar a gravidade através da evolução da infecção e do sistema imunológico do paciente, tá? Escolher, prescrever e administrar antibióticos corretos, eu vou já escrever cada um desses pontos, tá? E avaliar frequentemente o paciente. O paciente de infecção, você vê com 24, 48, 72 horas no consultório. Se nesse período ele não melhorou, deixe o hospitalar o mais rápido possível, tá? Uma infecção normal é para ela debelar dentro de 2 ou 3 dias. Se o paciente de 72 horas está pior, espinei, com alterações, esse paciente está grave, tá? Severidade. Como é que a gente determina a severidade? Baseado na história médica do exame físico. Primeira coisa, localização anatômica. Anota essa informação. Toda vez que a infecção estiver próxima das vias aéreas, é uma infecção grave. Por exemplo, um abscesso no palato. Nossa, um abscesso no palato. Para mim não tem problema nenhum. Você fez o furinho, treinou, está na paz. Agora, uma infecção, região submandibular, uma infecção, região sublingual, você pode aumentar a gravidade dessa infecção. Por quê? O paciente pode obstruir a via aérea. Por que o paciente morre da infecção? Ou ele morre por não respirar, porque ele vai obstruir a via aérea, o pulso vai fechar, a língua vai para trás e ele morre, ou ele morre por septicemia, que é tanta bactéria no sangue que ele entra em choque. Mas geralmente ele morre primeiro porque ele não respira. Então, o principal ponto, quando eu pego um paciente grave de infecção, é avaliar a via aérea. Saber se dá para operar o paciente, ou se tem que entubar, se tem que fazer tracostomia, fazer alguma conduta desse paciente, tá? Então, sempre cuidado com a via aérea do paciente. Professor, como que eu determino se a via aérea do paciente está bem? Se ele consegue respirar, se ele consegue engolir a saliva. São 2 fatores de alerta: dispneia e disfagia. Dispneia é aquele paciente que chega no consultório sibilando, ele não consegue respirar. E a disfagia é o cara clássico que chega no seu consultório e diz: doutor, está doendo até para engolir a saliva. Ele diz para você: está difícil engolir a saliva, você sai de perto dele assim, calma. Aí você já encaminha ele para o ambiente hospitalar. Esse paciente que está com dificuldade de engolir a saliva, a língua dele provavelmente está retroposicionada, ele está quase obstruindo. E não tem muito que você possa fazer não, você tem que poder ir para o hospital. Pode ser amidalite, mas a amidalite também mata. Se for aquela amidalite generalizada, entendeu? Muito boa pergunta. Uma coisa é o paciente com infecção de garganta. Outra coisa é o paciente com aumento de volume extrabucal, um dente infectado, pescoço vermelho, tudo isso, entendeu? Você tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Obviamente que o cara com amidalite ele vai ter dor para engolir a garganta também. Mas a dor de engolir que eu falo é associada ao aumento de volume e hiperemia, febre, tudo isso. E não são os outros sinais que a gente vai passar para vocês. Tá? Oi. E o paciente que ele é diabético e tem um abscesso no palato, esse mais simples. Pode, porque assim, ela perguntou, e o paciente que é diabético tem abscesso no palato. O palato é uma área que a gente chama de baixa gravidade. A drenagem é muito simples. Então assim, a gente vai tratar com todo o padrão da cirurgia, mas drenou geralmente já vai ficar bom. Tá? O problema é quando envolve via aérea. Tá? Taxa de progressão. Uma coisa é o processo infeccioso que está se arrastando há 15 dias. Eu estava com esse dente, ele doía e tal, 15 dias. Eu já tive uma paciente que ela estava em Fortaleza, é uma menina jovem e era um pré-molar. Ela
estava com esse dente doendo, era um dente que era para fazer canal, eu não lembro se ela fez ou se não fez, ou se era um flare-up, uma coisa do tipo. E ela estava em Fortaleza esperando para vir para Teresina. E aí ela ligou já dizendo que estava com dor de dente. Não, tudo bem, procura um endodontista para te tratar. Ela mandou a primeira foto, tinha um carocinho aqui em cima. Não, o endodontista vai resolver, era pré-molar, né? O endodontista vai resolver. Quando ela pegou o voo de lá, de Fortaleza para cá, são 30 minutos. Quando ela veio, quando ela chegou de madrugada e tal, ela já mandou outra foto. O olho já estava fechando. Uma infecção que dentro de 30 minutos, 1 hora, 2 horas, evolui de um carocinho para fechar o olho, é altíssima gravidade. Por que isso acontece, professor? Virulência da bactéria. A bactéria ela é mais... ela tem uma capacidade maior de agredir os tecidos. Sistema imunológico do paciente, a gente não sabe, tá? Mas tem algo que não está certo. Porque a infecção é para ela evoluir aos poucos. Se ela é muito rápida, você já desconfia. Como dentro de poucas horas a paciente chegou, o olho já estava fechado, eu lembro que eu fui ver a paciente de madrugada. Eu disse, olha, você tem 2 opções. Você pode tentar tratar o anal ou você pode fazer exodontia. A paciente já estava vermelho hospitalar, já tinha feito tomografia, já tinha celulite aqui nessa região. O meu conselho para você é, qual é o perigo, por exemplo, só para esclarecer para vocês, qual é o perigo de uma infecção no olho? Qual é o perigo? Qual é, Fernando? Qual é a sua cabeça? Cegar. O perigo da infecção no olho, a gente fala assim, aquelas infecções, aquelas celulites graves em olho, quando não cega, o paciente tem outras complicações gravíssimas. Lembre de uma coisa, as veias da face não têm válvulas. Então quando você tem uma infecção aqui, sabe um abscessozinho, uma espinha inflamada? Se essa infecção, ela aprofundar nos tecidos, ela vai para as veias da face e não tem válvula, ela vai e volta. Então ela pode chegar no crânio, ela pode chegar no interior do seu cérebro, ela pode virar todo tipo de infecção que vocês puderem imaginar. Por isso as restrições que a gente tem, por exemplo, a determinados procedimentos em face que não são feitos dentro do padrão de segurança, com biossegurança adequada. Então quando você vê um colega operando, por exemplo, lábio, nariz, com luva de procedimento, a chance de se dar um BO tão grande que você nem imagina. Por isso que vocês fazem toda aquela paramentação, aquele negócio todo, para evitar esse tipo de infecção grave. Tá? Obviamente que não é, todo procedimento vai ter isso. Não, tanto que a gente não vê isso, né? Mas, se porventura tiver infecção dessa, ela vai ser muito grave. Nesse caso, então, voltando ao assunto, eu optei para ela, só, na minha opinião, tira. Eu sou uma paciente jovem, vai tirar um pré-molar, vai, porque eu estou mais preocupado com a vida dela do que com o dente dela. Depois ela bota um implante, entendeu? Eu não quero é que ela perca a visão do olho dela ou morra. Então, esse tipo de decisão, às vezes a gente vai tomar no ambiente quando você tem infecções graves. Da mesma forma, quando você tem um molar inferior. Então, às vezes tem lá um molar mais ou menos e um molar ruim. Qual é que é para tirar? Eu não sei, tira os 2. É o único momento que a odontologia ela é agressiva, ela não é minimamente invasiva. Porque aí a minha preocupação é com a vida do paciente, tá? A gente está brincando com coisa mais séria, tá? Taxa de progressão, então, é muito importante. E vias aéreas, extremamente importante, tá? Nesse caso, seria uma celulite, a gente pode fazer a drenagem. Excelente pergunta. Ele perguntou, na celulite, eu preciso drenar? Precisa. Mas não tem pus, professor. O que você está treinando? Você treina a celulite, na verdade, para você expor aquelas bactérias ao oxigênio. Lembra que na celulite a gente tem bactérias aeróbicas e anaeróbicas já, facultativas? Quando você muda o potencial de oxigenação, você muda a resposta dessas bactérias. Tá? Então, a minha escola de formação, tem muitas escolas de formação. Para mim, infecção a gente entra rachando no meio. Não se conversa com infecção. O paciente chegou com um quadro de infecção grave, centro cirúrgico, drenagem, remoção do dente, antibiótico no espelho. Tá? Agora tem gente que, por exemplo, interna o paciente, vou esperar virar abscesso. O diabo vai ficar esperando esse paciente virar abscesso. O cara morre lá e não tem responsabilidade, eu estou assinando. Então o paciente entrou grave, ele vai para o centro cirúrgico na hora. Bloco cirúrgico, tira o dente, drena e antibiótico. Tá? Não se brinca com infecção. A gente pode depender da alergia, né? Qual é o padrão de antibiótico no caso como esse? Se o paciente está no consultório, a gente vai falar disso, é amoxicilina com metronidazol. Não respondeu, amoxicilina com clavulanato. Tá? Se ele é alérgico, tem um esse é o nosso padrão.
tá? No ambiente hospitalar, geralmente eu entro com ceftriaxona e metronidazol, tá? A depender, se não tem resposta nisso, a gente vai aumentando a progressão, tá? Dos antibióticos. Mas assim, nunca tive caso que ceftriaxona e metronidazol não resolveu, tá? Sinais vitais, expressão, palpação, exame intraoral, exame de imagem. Isso aqui também são fatores para a gente determinar a severidade. Se o paciente está com temperatura acima de 38, 39 graus, principalmente, é sinal de infecção grave. A febre é uma resposta fisiológica ao dano causado pela infecção. Pulso e frequência respiratória podem também se alterar, principalmente a frequência respiratória se o paciente tiver dispneia. Se ele tiver com dificuldade de respirar, ele vai começar a aumentar a frequência respiratória dele. Beleza? Pressão arterial é pouco alterada por essa infecção. Então, geralmente, a gente não vai ter mudanças. Só quando o paciente está morrendo. E quando ele está morrendo, a pressão começa a baixar, que é o chamado choque. Tá? Como septicemia. Beleza? Outra coisa, característica facial. Essa característica facial a gente chama de face tóxica. O paciente que chega no seu consultório com essa característica é um paciente que eu sei que não está bebendo água, não está conseguindo comer e não está dormindo e está sentindo dor. Então você olha para ele e não sente dor. Essa característica é face tóxica. O paciente chega abatido no seu consultório. Então você começa a olhar ele pelo caminhar dele. Aumento de volume, face tóxica, a pele não está hidratada, às vezes ela está oleosa, mas não está hidratada, está ressecada. E o paciente já chega com a queixa de que está com 2 dias sem comer, que não está conseguindo beber água direito, que está com muita febre e com muita dor. Tá? Segunda característica, limitação de abertura bucal. Tá? O paciente não consegue abrir a boca da maneira adequada. Tá? E exames de imagem. Você pode pedir uma periapical, mas muitas vezes o cara não abre a boca nem para você olhar. Imagina para você fazer uma periapical. Então o exame padrão da gente é a panorâmica. Aquela conversa que a gente estava tendo, ó. Imagina um paciente que chega com a infecção na região mandibular à direita. Tem esses dentinhos aqui para tirar. Professor, a infecção é dessas raízes residual aqui, ó. Meu patrão, eu chego lá, eu tiro a raiz residual, eu tiro o cis e se bobear, eu tiro para molar dele. Porque o que tiver chance de ser a causa dessa infecção, a gente vai resolver. Tá? Porque eu estou mais preocupado com o quadro infeccioso agudo que ele está. Como pré-molar e brincadeira. Tá? Vou tirar só o cis e a raiz residual. Porque a gente não vai estar muito distante de você do pré-molar. Tá? Mas são decisões que você vai tomar junto com o paciente. Obviamente que você não está obrigado a fazer isso. Mas vai ficar com o dele frio. Você abraça aí a infecção. Né? Entra com o antibiótico e ele decide a vida dele. Né? E professor, mas o senhor não consegue identificar na radiografia não, qual os dentes está sendo atingido aí pela infecção? Veja se você consegue. Está vendo que os dois têm reação periapical? Tanto o siso quanto ele ali. Então, às vezes você não consegue definir. Os dois têm infecção, só que eu não sei qual causou a infecção maior. Entendeu? Mas geralmente vai ter aquela radiolucência periapical, vai ter alguma coisa da tomografia lá. Tá? Mas se não tiver, tudo tem lá, associado. Mas só pela periapical que o senhor conseguiria identificar então ali, né? Aí no hospital nem sempre a gente tem isso. Às vezes no máximo tem só a tomografia. Na tomografia a gente vê a área de esteose, vê algumas áreas que você consegue identificar como dente. Mas o ideal mesmo seria esse exame, muitas vezes a gente não tem. Tá? Espaços faciais, doutores. Esses espaços são eles existem, mas não são preenchidos. Eles só passam a ser preenchidos quando tem pus dentro. Então, o espaço é o chamado espaço virtual. Ele só passa a existir quando o pus ocupa essa localização. O Eric já deve ter trabalhado cada espaço desse com vocês. Mas falando aqui, ó, espaços primários da maxila: espaço canino, espaço bucal, espaço palatino. Espaço primário da mandíbula, submentoniano, bucal, submandibular e sublingual. Tá? Nós vamos trabalhar com vocês alguns desses espaços. Além disso, é pergunta legal também. Espaço facial primário, porque eles têm uma menor gravidade. Espaço facial secundário, maior gravidade. Tá? O espaço facial secundário, ele é acometido no segundo momento, depois que o espaço primário foi acometido. Então ele já é o segundo nível de espaço facial. Foi.
o Eric deu aula disso para vocês, né? Calma, calma. Falou rápido. Calma. Falou da crescente. Agora vai cair. Massa técnica mandibular, temporal superficial, parede lateral, retroparede interlateral. Vou mostrar para vocês. Vou começar com o subbetoniano. Doutores, estão entendendo essa imagem? Não é uma papada, tá? Preste atenção. Incisivo inferior. Que músculo é esse? Músculo metoniano. Esse dente, habitualmente, ele vai drenar para vestibular. Se o pus vier por baixo do metoniano, ele vai se transformar na invasão do espaço submetoniano. E aí o paciente fica com esse aspecto. Tá? Se esse dente drenar acima do medual, onde é que ele vai drenar? Para o vestíbulo mandibular, que aí é menos grave. Beleza? Professor, esse espaço submetoniano é perigoso? Olha, isso aqui vocês têm que anotar. Apesar de ele estar na região cervical, ele está muito à frente. Então não tem grande perigo para a gente não. Beleza? Por onde é que eu dreno esse espaço? Eu dreno por fora ou por dentro? Seria mais fácil drenar por fora, confesso a vocês. Mas a gente sempre pensa na estética do paciente. Eu posso acessar por dentro. Então eu inciso aqui no músculo e desço aqui. Então eu consigo drenar por dentro. Se eu não obtiver sucesso na drenagem intraoral, aí a gente faz uma incisão por fora para drenar. Beleza? Mas o espaço submetoniano, o primeiro que a gente está falando, tem uma gravidade menor. Ele é determinado pelo músculo mental, pela pele da região do mento e pela mandíbula do paciente. Beleza? Todo mundo se localizou nesse espaço, né? Oi. Fundo de vestíbulo. Fundo de vestíbulo. Oi. E é pro vestíbulo. Aí vira um abscesso assim. Aí vira a fuga mais rápido, entendeu? Não você vai dar, vai ser menor um pouco. Porque ele não vai drenar espontaneamente. Provavelmente ele treinaria espontaneamente. Entendeu? Ó, a pergunta do Ronaldo é interessante. Ele perguntou se fosse acima do músculo mental, se esse pus ia exceder essa quantidade. Provavelmente não, porque ele iria via a folha mais rápido. Ele iria drenar ali para a região do vestíbulo. Entendeu? Outra coisa interessante. A quantidade de pus ela vai depender da característica da infecção e da fragilidade dos tecidos. Se o tecido é frouxo, por exemplo, submandibular, sublingual, o tecido é bem frouxo, meu amigo, o pus rapidinho ele vai. Agora, onde o tecido é mais rígido, por exemplo, do palato, é mais duro de descolar, inclusive, o pus não consegue ir com toda a força. Depende da fragilidade e da elasticidade do tecido. Tá? Com certeza. A evolução dela seria mais lenta. Entendeu? A depender da espessura do tecido e da consistência do tecido. Uma das infecções mais ferradas que o ser humano pode ter é o que a gente chama de empiema, que é um abscesso em uma cavidade. O que é perigoso em infecção torácica? A caixa torácica é uma caixa pouca. Uma infecção lá dentro tem espaço para danar muita coisa. Uma infecção do pericárdio, da região torácica, ela vira um empiema, que é pus dentro do tórax do paciente. O que isso acontece? Ele não tem barreira. Qual canta lá dentro? É pus formando e enchendo a caixa torácica toda de pus. Entendeu? Então, cavidades têm uma facilidade maior em encher de pus do que tecido mais rígido. Tá? Isso, essas cavidades preenchidas a gente chama de empiema. Tá? Submandibular. Lembra da história que a gente contou para vocês do terceiro molar, né? Olha lá, vocês estão vendo o paciente de frente aqui. Enfim, vocês estão vendo o paciente de frente.
Esse músculo aqui é o músculo milioide, que vai formar o soalho da boca do paciente, tá? Olha só que interessante. Se a drenagem de pus ocorrer abaixo do milioide, a gente tem envolvimento do espaço submandibular. Se ela acontecer acima do milioide, qual é o nome do espaço? Sublingual, porque é abaixo da língua. Entendeu? Então vai depender do nível do músculo também. Submandibular é perigoso, professor? É, porque o submandibular lá atrás ele encontra com o sublingual. Lá atrás, na hora que o músculo milioide acaba, não vai dar na garganta do paciente, aí ele dá só uma viradinha assim, ó, e sobe para cima e vai, sobe para cima, sobe para a região do sublingual. Aí tchau e benção, papai. É sublingual e submandibular junto. Outro detalhe. Submandibular, quando ele chega lá atrás, ele encontra com outro submandibular do outro lado. É o qualquer. Começa do lado direito, vai para o lado esquerdo. Aí vai para cima. Aí vira o estado de angina que a gente chama, que é o acometimento dos espaços submandibulares, sublinguais e submetonianos bilaterais. Aí é aquela paperona de pus. Tá? Por quê? Tudo caminho anatômico. Se você for entender o caminho anatômico, o pus ele vai para onde tem maior facilidade anatômica. Aqui nessa região inferior é perigoso justamente por isso, porque rapidinho ele chega de um lado para o outro, entendeu? Na maxila é diferente. Você tem uma infecção desse lado, da maxila vai passar para o outro lado do padrão, ela tem que vir, tem que descer, tem que ir para o outro lado. Agora na mandíbula, ela vem para essa região do outro lado muito fácil. E depois a gravidade chama ela para onde? Para baixo. Região cervical e tórax. Aí nós estamos enrolados, entendeu? Sublingual, esse é o mais grave que a gente pode ter nesse momento, que a gente está falando sobre máximo. Por quê? Quando o pus está abaixo da região da língua, qual é o movimento natural? Essa língua ela vai ser jogada para trás. Se a língua for jogada para trás, mecanicamente, ela vai fechar a orofaringe do paciente. E o paciente vai deixar de respirar. E aí nós estamos bonitos. Beleza? Então, o sublingual é um de maiores gravidades que a gente tem. Bucal é feio, mas é tranquilo. Presta atenção. No espaço bucal, nessa imagem é ótimo. Aqui você está vendo a bochecha do paciente. E aqui eu tenho o músculo bucinador. Tá? E aqui do lado de fora tem a pele do paciente. O bucal, ele pode ser pelo dente superior ou pelo dente inferior. Tá? No bucal só é feio, porque fica o paciente com aquele aspecto de aumento de volume. Mas não tem via aérea envolvida, não tem nada. É tranquilo, é do bem. Você pode drenar por fora ou por dentro da boca. Qual é o nosso raciocínio? Vamos por dentro da boca, porque eu não deixo uma cicatriz com o cara do lado de fora. Entendeu? Então a gente drena por dentro da boca, é só fazer uma incisão no músculo bucinador que a gente chega dentro e drena esse pus todo. Beleza? Canino. O canino é determinado por essa bossa canina, por esse defeitozinho que o canino tem aqui em cima. Tá? Então, é espaço canino e anota, sinônimo, espaço infraorbitário também. Tá? São sinônimos, como eu disse na prova de suporte básico, né? Uma coisa não, você que é sinônimo, não, mestre? É o Antônio do Antônio. Poxa, mas aqui não. Sinônimo, espaço infraorbitário. Tá? Espaços faciais secundários: pterygoide, masseterico, temporal e infratemporal. Bora lá. Vocês estão vendo o paciente de frente. Isso aqui é a mandíbula cortada de frente. Se localizaram? Esse músculo aqui é o masseter. Aqui, ó, lateral da bochecha. Esse músculo aqui, que está na parte interna, é o pterygoide medial, tá? Aqui, doutor, é onde tu perfura para fazer o alveolar inferior. A tua agulha, ela entra assim, ó, pá, e bate lá no osso para fazer o alveolar inferior, tá? Aqui, eu tenho a lateral da cabeça, eu tenho espaço temporal, tá? Então, raciocina comigo. Se está abaixo do masseter, eu chamo de espaço submasseter, tá? Se está entre o pterygoide e a mandíbula, eu chamo de espaço pitérico mandibular.
Se está abaixo do temporal, eu chamo de espaço infratemporal. Professor, qual é a bronca aqui? Esse espaço mandibular, vocês já viram onde é que vocês entram com a agulha para fazer o alveolar inferior? Vocês lembram que é lá atrás? Se ele está cheio de pus, está a um passo da garganta do paciente. Entendeu? Tanto que um dos sinais da infecção desse espaço é que a garganta do paciente começa a fechar. Não tem aquele pilar amidaliano, um lado fica torto. Porque enche de pus e ele aumenta de volume. Beleza? E o temporal é o que está aqui, ó, acima do temporal, é o espaço temporal. Beleza? Professor, esse espaço pode ser acometido de maneira primária? Não. São espaços secundários. Eles vão ser acometidos após o acometimento do espaço primário. Por isso que eles são chamados de secundários. Tá? E aqui é os mais feios de todos, que são chamados profundos, né? São os espaços cervicais. Então aqui você está vendo o paciente de cima. Aqui você está vendo, ó, 46, 47, aqui é a região 48, né? Aqui é a região onde tu faz o alveolar inferior. Estão se localizando? Está vendo o paciente cortado de cima. Doutores, esse A aqui, faríngeo lateral, é a garganta do paciente. O B, retrofaríngeo. E o C, pré-vertebral. São todos espaços que estão lá na porção cervical, na porção da garganta do paciente. Qual é o problema? Aí tudinho pega descendo. Esse pré-vertebral, ele sai daqui da garganta e vai bater no tórax. Todos esses espaços são de máxima gravidade. Porque se tem pus aí, a garganta do paciente está desse tamanho aqui. Esse faríngeo lateral chega a campainha do cara vai pro lado. Não tem a gargantinha ali, ó, a faringe, né? Ela é entorta pro lado, de tanto pus. E como que esses espaços são acometidos? Espaços mandibulares. Então, infecções em dentes inferiores vão lá para trás, chega nessa região e aí a bagaceira está feita. Tá? Bora lá mostrar para vocês. Olha lá, no palato. É feio, mas é tranquilo. Esse abscesso palatino aí, a gente não tem nem medo não. O diretor ficou bom. Tirou o dentinho aí, tá de boa. Qual é a origem desse abscesso aí, ó? Provavelmente esses premolares aí, ó. 24, 25. Tá? Tirou, resolveu, pegou o abscesso na paz. Beleza? Olha esse abscessozinho aqui no espaço vestibular. Olha como é do bem, ó. Tá vendo como a quantidade de pus é pequenininha? Tranquilo, ó. Até você espremeu a espinha, né? O bichinho sai, de boa. Agora começa a ficar meio feio. Olha o espaço infraorbitário. Começa a ver que ele já está assim meio que lacrimejando, né? Como é que eu sei que o espaço infraorbitário está cometido? O bigodinho chinês começa a subir. Então essa viu um carocinho aqui, ó, uma cerolzinha ali, ó, embaixo do olho, tá vendo? O infraorbitário é perigoso, professor? Eu respeito o infraorbitário. Por quê? O infraorbitário ele chega muito fácil na órbita. Então eu não brinco com ele também não. Para mim, ele não estaria nesse baixo de severidade. Mas o livro fala que o infraorbitário é considerado espaço de baixa severidade. Pergunta clássica: qual é o principal dente que provoca a infecção do espaço infraorbitário? Perfeito. Por quê? A gente longa, mas sim, tá? E treina para vestibular, beleza? Moderada severidade. Espaços faciais secundários e mandibulares. Olha como aqui o negócio começa a ficar feio. Tá vendo esse meninozinho, ó? Olha esse caboclo aqui, parece que tá com papeira, ó. Aqui a coisa começa a ficar feia, o cara já começa a ficar sem abrir a boca. Ah, não abre a boca. Qual é o grande problema de ele não abrir a boca? Não se entuba. Se o cara não entuba e ele perde a via aérea, só faz a operação para ele, né? Ou traqueostomia. Tá? Professor, mas traqueostomia é de boa. Doutor, traqueostomia é a pior coisa do mundo. Se você traqueostomizar um paciente, ele vai passar às vezes 30 dias no hospital só para ele aprender a falar de novo. Tem que esperar aquele buraquinho fechar, trocando na câmera. É uma ciência que vocês não imaginam. Não, volta. Eu tenho raiva de traqueostomia. Porque assim, e outra coisa, hoje em dia, quando você está com um paciente desse grave no hospital, ninguém quer segurar a pancada. Então, só uma história para você. Eu estava com um paciente de 20 e poucos anos, 24, 25 anos, com a infecção de um siso. Não chegou nem a tirar o siso, fez uma infecção submandibular terrível, virou angina, ferrado. Aí ele veio para o centro cirúrgico. Eu disse assim:
O anestesista usou um broncofibroscópio, que é uma câmera para entubar, para não tracostomizar. Entubou a paciente. Se ferrando lá na cirurgia, mas drenando, fazendo tudo bacaninha. Aí eu mando o paciente para UTI. Eu chego para passar o paciente e digo, ó, o paciente está entubado oral, mas está de boa. Eu já tirei o dente e eu já removi a causa. 24, 48 horas essa paciente está bem. O cara da UTI no outro dia me liga. Doutor, é o seguinte, nós vamos tracostomizar a paciente. Eu disse, por quê, macho? O tubo está no lugar, o paciente está melhorando, jovem, a menina de 20 e poucos anos, vai fazer uma cicatriz nela aqui. Aí ele disse, não, mas nós vamos entubar, porque vai que ela tira esse tubo do lugar. E o patrão pode deixar essa menina quieta, cede ela aí, né? Deixa ela, não, mas não quero, porque vai ser minha responsabilidade. Se o senhor não quiser que faça a tracostomia, o senhor vem aqui, assina um termo dizendo que o senhor se garante no tubo. Eu digo, não, está despachado, pode tracostomizar. Eu vou botar o pé na régua, você que está com ela aí, meu patrão, você abraça, faça a tracostomia. Fizeram a tracostomia. No outro dia o paciente estava bom. Se ele tivesse deixado ela mais 24 horas, ela ia sair do tubo sem precisar tracostomizar. Mas por que ele faz isso? Porque os guidelines falam que o mais importante é a via aérea. Então, tipo, o cara se apega lá no finzinho do livro. Então ele está pouco se deixando. Ele passa a faca na garganta da paciente, ela passou mais 30 dias, porque está desmamada a tracostomia. Então, assim, quando vai para esse tipo de infecção, pessoal, sempre é complicação. Porque você vai para a UTI, você vai depender da decisão de outras pessoas que não são vocês. Então sempre é complicado, tá? Bora para frente. Alta severidade. Olha o que eu falei para vocês sobre a garganta, né? Vocês conseguem perceber que a campainhazinha está chegando afastada para o lado, ó, a úvula? Olha o tamanho que está isso aqui, ó. Isso aqui é infecção em espaço lateral epitélio mandibular. Consegue perceber? Isso aqui tudo é pus. A orofaringe do paciente está afastada. Você viu esse quadro clínico aqui? Ambiente hospitalar imediatamente. Tá? Envolvimento orbitário também. Não conte pipoca. Envolveu órbita, fechou o ambiente hospitalar. Beleza? Por que, professor? Risco de trombose do seu cavernoso, risco de infecções que vão para o processo cerebral. Então, fechou o olho no hospital. Não conte pipoca. Tá? E aqui é para vocês verem, esse paciente não está morto. Esse paciente está vivo. Isso é um paciente com infecção grave. Isso é um paciente que está sondado, ele não consegue se alimentar, ele está com a sonda nasointeral. Esse paciente está com acesso central. Esse acesso aqui vai direto para a região da aorta, vai direto para a região do coração dele, porque as medicações têm que ser feitas direto lá no intra-arterial. Porque ele inchou tanto no corpo que não tem mais acesso para pegar a veia. Tá? Esse paciente não está degolado, não. Isso aqui é uma cervicotomia. É um acesso que a gente faz na região submandibular em infecções graves. Você corta de fora a fora e deixa aberto, para ir lavando com clorexidina, com PVPI até ir cicatrizar. Então, isso é uma infecção grave. Tá? Isso é uma infecção que o paciente está em vias de ir a óbito. Tá? Clorexidina 012. 012, aquosa, né? A gente evita alcoólico porque acha muito. Tá? Quais são os princípios de tratamento? Observe bem. Toda vez que você estiver diante de uma infecção, não tem história. O tratamento é remover a causa e drenagem. O tratamento de infecção a infecção ela é odontogênica. Se a gente for para a etimologia da palavra, quer dizer que a origem da infecção é no dente. Então eu tenho que remover a causa. Entenda, não estou dizendo para vocês saírem arrancando o dente de todo mundo. Vocês vão fazer a exodontia quando não tem salvação. Agora, outra forma de remover a causa: o canal. O canal você instrumenta e tira as bactérias de dentro do canal. Você irriga com clorexidina, com clorito, né? Lava lá dentro e tira a bactéria lá de dentro. Tá? A raspagem, quando você tem uma doença periodontal grave, paciente cheio de cálculo, você tira o biofilme, é uma remoção de causa também. Não entendam remoção de causa como extrair o dente do confio, não. Tá? Outro ponto, drenagem. Se tem aumento de volume, precisa ser drenado. Professor, e se eu não drenar, vai tornar o tratamento da infecção muito mais demorado. Então, aqueles pequenininhos ou os maiores, a gente vai drenar o mais rápido possível. Beleza?
Princípios de incisão. Então imagina que você vai incisar um paciente desse aqui extrabucal. Como é que eu faço a determinação da incisão? Primeiro, ela tem que ser em pele ou em mucosa sadia. Ela tem que ser no ponto de maior flutuação. Como é que eu sei isso? Você vai palpar a região do abscesso. Onde você achar que ela é mais molinha, é onde você vai passar a faca. Tá? É o olhinho do abscesso, é o olhinho da espinha. Aquela parte mais molinha que tem no meio. Tá? De preferência, você tem que ter um tamanho de no mínimo meio centímetro, se for dentro da boca, e no mínimo 1 centímetro, se for uma incisão extrabucal. Tá? Essa incisão tem que ser favorável à gravidade. Imagina que eu vou fazer uma incisão extrabucal desse paciente. Eu posso fazer a incisão lá em cima, ó, perto do arco cigomático? Não, até para drenar é difícil. Eu tenho que fazer a incisão aqui embaixo, ó, sempre no aspecto que a gravidade ajude ele a descer. Beleza? Outra coisa, você precisa ter conhecimento de anatomia. Esse paciente tem nervos nessa região. Você tem que saber onde é que estão os nervos, precisa cortar os nervos. Tá? Que nervo que está aí? Marginal-mandibular, são os ramos do nervo facial. Beleza? Envolver pele, subcutâneo ou mucoso. Tá? Como assim? Você vai incisar e você vai só no plano da pele. Os planos profundos, você vai fazer a diluição com a pinça aérea ou com a tesourinha. Beleza? Olha esse outro caso aqui. Vamos para o PSF. O paciente chega com esse quadro de abscesso. Onde que eu faço a incisão? Você vai palpar aqui e você vai ver onde tem a maior flutuação. Então você vai fazer bem aqui, ó, meio centímetro. Incisou, drenou. Tranquilo demais. Tá? Sem muito mistério. Palatino. Onde é que eu faço essa incisão? Essa incisão ela vai ser assim, ó, na horizontal ou vai ser na vertical? Princípio de cirurgia. Bora, Cristina. Como é que eu faço essa incisão? Posso fazer na horizontal ou tem que ser vertical? Vertical, por quê? Artéria palatina, graças a Deus, exatamente. Eu tenho uma artéria palatina que corre aqui, ó, nesse sentido. Se eu faço a incisão horizontal, eu vou cortar a artéria. Então, você vai usar o mesmo princípio de cirurgia para localizar. Só que com um detalhe, aqui você procura um ponto de maior flutuação. Se bater com esse seu planejamento, beleza. Aí você passa a faca lá, tá bom? Não tem mistério. Aí depois você vai fazer um movimento de ordenha. Você vai espremer essa região até sair todo esse líquido, tá? Cada região tem um acesso. Por exemplo, submendual. A gente gosta de fazer aqui ou botar na boca, tá? Submandibular tem uma localização. Olha que interessante, os abscessos cervicais, aquele lá de dentro, lembra? Faríngeo, pré-vertebral, a gente drena por aqui, ó. A gente faz submandibular, pega a pinça e você vai marginando a mandíbula e você entra até o final da aliança, por aí. Só marginando, e aí abre a pinça e aí drena. Por quê? É melhor que você abrir o dedo na boca e manipular toda aquela área com o pus. Porque o pus que está lá dentro, ele vai para onde? Vai descer, mas o pulmão é pior ainda mais, vira uma pneumonia, vira uma situação muito macabra, entendeu? Então a gente treina por fora desse caso, tá? Como que você faz a drenagem? Você ordenhou e no pós-operatório você precisa deixar um dreno. Geralmente, aqui no consultório ou nas clínicas, a gente usa um dreno de penroso flexível. Como não tem, a gente pega um dedo de luva estéreo, corta e faz esse dreninho e deixa na reclusão, isso tudo, beleza? No hospital, eu gosto muito do dreno rígido. Eu boto esse que parece um tubinho, porque eu costumo irrigar depois essa região com clorexidina, que ajuda a tirar aquelas substâncias necrosadas, aquelas bactérias, tá? Quanto tempo fica o dreno? Enquanto houver drenagem. Esse processo ele costuma develar dentro de 72 horas. Então, parou de pingar pus, você tira o dreno. Beleza? Isso é realmente o período que a gente usa. Utilização do dreno, como é que a gente faz? Olha lá. Esse aqui é o abscesso. Nós vamos entrar com a lâmina, perfurar o abscesso. Depois você vai entrar com a pinça Kelly ou com a pinça mosquito fechada. Vai abrir ela dentro do tecido e vai sair com ela fechada ou aberta? Aberta.
sempre na dissecção ela entra fechada, ela é aberta dentro da loja e sai aberta. Se você fechar ela lá dentro, você pega o que? Um dedo, você pega um vaso, você pega um pedaço de dente lá e sai rasgando tudo. Então, entra fechada, abre e sai aberta. Isso tem que estar na mente de vocês, tá? Depois, você entra com o dreno lá dentro e sutura o dreno. Qual é a função do dreno? Impedir que esse pus volte a acumular nessa região. Além disso, o dreno ele funciona como um corpo estranho. E aí aumenta a resposta imunológica do paciente naquela região e ajuda a debelar o processo infeccioso, tá? Utilização do dreno remove bactéria, remove resto necrótico, favorece a circulação local, diminui a pressão local e a dor. Pensa comigo, por que o cara com abscesso sente dor? Meu patrão, ali tem quilos e quilos de pus pressionando tudo quanto é nervo e receptores de dor naquela região. Tem uma pressão tremenda. Por que a dor de dente dói tanto? Porque é bactéria dentro de uma câmara fechada. Na hora que você abre o dente, a dor diminui, porque diminui a pressão. Da mesma forma no abscesso. Quando você drena, você diminui a pressão. O alívio da dor do cara com abscesso é imediato. Tá? Então, muitas vezes a gente vai fazer isso aqui, é quase uma guerra. Vocês vão ver já um vídeo que às vezes você não tem infraestrutura para fazer isso. O paciente sente na hora que você está fazendo a decisão. Porque a anestesia não é efetiva. Lembra do pH? Lembra que o pH, nesse caso, está ácido? Lembra que o anestésico não consegue difundir? Então, assim, a anestesia é muitas vezes espiritual. No quadro desse abscesso, né? Então, ou é geral ou é anestesia espiritual. Só que na hora que sai o pus, ele já sente um alívio imediato, tá? E diminui muito a dor. Falou alguma coisa? Aquela pergunta que você usa a pressão a técnica do abscesso, você a pressão, você usa os agulhas. Também, você pode entrar com as agulhazinhas para perfurar, tá? Quando devemos remover o dreno, eu já respondi, quando parar de drenar. Isso acontece geralmente dentro dos olhos. Se o paciente tiver condições, sim. Mas se o cara for do SUS, muitas vezes ele não vai ter, não. No meio do tempo mesmo. Entendeu? É na célula. Fala com ele, você não ficar passando na mão. Tá? Professor, como é que drena? Doutor, eu quero que você saia daqui sabendo fazer isso aí. Não quero que você saia daqui treinando uma gira de Ludwig, não. Isso aí deixa pra gente se lascar mesmo. Agora você tem que saber resolver isso aqui, ó. Isso é um abscesso vestibular. Paciente PSF, paciente céu, clássico. Qual é o dente, qual é a origem aí? Espremolar vai ser ceboso aí, tá vendo? Ó, o otosbolinho, como é o nome disso aqui? Otosol, né? Mexeram lá, fizeram o canal, começaram e o cara começou com uma fuleirada, né? Olha a quantidade de pus, ó. Incisou, tá? Drenou, instalou o dreno. Isso aqui é uma resolução rápida. Isso aqui impede o cara virar uma celulite orbital. O dentista foi rápido e agiu no momento certo. Drenou, entrou com antibiótico, mandou um colega especialista, o cara fez o canal do dente. Está resolvido. Tá? Você debelou o processo infeccioso antes dele virar aquela confusão toda. Você agiu no momento certo. É isso aqui que você tem que sair daqui saber fazer. Tá? Outra coisa. Isso aqui é só para falar da história, entra fechada, sai aberta. Tá? Lembre-se sempre desse movimento, só para lembrar disso. E da instalação do dreno se for fazer extrabucal. Eu gosto muito desse tipo de instalação. Eu gosto de passar o dreno e comunicar um dreno com o outro. Eu lavo de um lado, sai do outro, então favorece muito a remoção dessas bactérias. Tá? Outra coisa, sempre que possível e o paciente tiver abertura de boca e tiver condições sistêmicas, você vai tirar o dente o mais rápido possível. Ou vai fazer o canal o mais rápido possível. Entendeu? Se você ficar só drenando, não resolve. Se o cara está com o dente lá que precisa extrair e você ficar drenando, você pode drenar 20 vezes. Vai voltar. Porque a gênese da infecção está lá, não é o dente. Muito bom pergunta. Vai extrair primeiro ou drenar? Eu não me ligo muito na ordem. Tá? Tento fazer sempre na mesma direção. Só que assim, eu gosto de começar logo drenando porque já dá um alívio do paciente. Entendeu? E depois eu vou tirar o dente. Tá? Esse caso aqui também é padrão ouro para vocês, PSF e CEL. Você olha, você pensa, meu Deus, é complicado. Não, é tranquilo, é sossegado. Olha só, é um abscesso extrabucal. Mas vocês conseguem perceber como ele é bem localizadozinho, ó? Parece uma cerolazinha, né?
Ele está gritando, me drena, me drena, me drena. É tranquilo demais. A única dificuldade que você tem é que você tem medo de anestesiar extrabucal, mas não precisa. Toda vez que você for anestesiar extrabucal, você vai fazer a anestesia que a gente chama de perilesional. Então você vai pegar a agulha, limpa, obviamente, não a agulha que você botou dentro da boca, e vai infiltrar ao redor da área que você vai mexer. Professor, ele vai ficar zero dor? Não. Você tem que ter sangue frio. Só, você vai sentir um pouco. Não adianta a gente mentir e dizer para ele, não, aqui vai ser um ponto de fadas. Não, ele vai sentir um pouco. Você vai fazer a alveolar inferior dentro da boca, já vai dar uma anestesiada na pele. Aí você vai pegar o anestésico e vai infiltrar ao redor. Feito dentro de sepsia. Tá vendo que tá pintadinho ali, ó, que é PVPI, ó. Aí é na raça, no SUSão, tá? Faz a infiltração. Olha a causa desse ordinário aqui, ó. 46 vai cair residual. Aquele nojeiro lá que a gente faz aí, ó. Tá? E aí, faz a incisão, entra com a pinça, drena e bota o dreno. Só não precisa ser um dreno desse tamanho, viu? Pode ser um dreno mais bonitinho mesmo. Esse dreno aqui fica enquanto drenar. Você vai ver 24, 48, 72 horas no paciente. Tá? Parou de gotejar, tira isso aí. Beleza? Deve, é isso que eu estou falando. Isso é um abscesso localizado, pequenininho. Deve fazer, tá? Isso aqui é igual um furúnculo. Tá pedindo, me drena, me drena, me drena, tá? Beleza? Não tem mistério. Professor, como é que eu faço aí? Você pode pedir para fazer um curativozinho. Tá lá no postinho, pede para a enfermeira fazer um curativo, bota uma gasezinha, bota um micropólio, você vai entrar por cima e manda o cara para casa. Em casa tem que tomar cuidado para manter isso aí limpo, lava com sabão, ou deixa o curativozinho e fica trocando. No outro dia, se você tiver no postinho, você olha como é que tá. Parou de drenar, tira o dreno. Pronto, cai para casa, começa a lavar isso aí com água e sabão, até sacar. Tá? Pode, isso pode ser uma afta de uma espinha mesmo, que eu tô falando, né? Um afta. Não, isso não. Excelente pergunta. Não faz sutura. Você instala o dreno e deixa só o dreno. Como é que eu instalo o dreno? Eu dou um ponto do dreno para a pele. Dentro da boca, né, do dreno para a mucosa, aqui é do dreno para a pele. Fica aberto. Excelente pergunta. Depois que tira o dreno, fica aberto. Eu tenho que estimular você a perguntar. Depois que você fala, tipo o Silvio Santos, sabe? Excelente pergunta. Estimular você a perguntar, participar. Olha lá. Tá vendo? Oi? Excelente pergunta. Vai falar que nada sobre o jogo de ontem? Olha lá. Na guerra, como é que se processa? Então, assim, na guerra nem sempre a se liga carpula, né? Essa drenagem foi feita nos corredores do Socorro 1, lá em São Luís. Se vocês nunca viram um lugar mais nojento do que aquele, tem um cheiro clássico, um cheiro de urina misturado com o ser humano em decomposição. Lá você vai ver todas as tragédias humanas. Lá você vê que você não é nada. Só um monte de célula. Drena, palpa, entra com essa lâmina discreta, que é a 24 que tem aí, mas o ideal é que seja uma 15. Acha um ponto de maior flutuação, adentra com ela sem aprofundar, e em geral você já vai ter resposta positiva. Ó. Já vai começar a drenar. Entra com a lâmina, uma incisão de pelo menos 1 centímetro. Tá? Vamos entrar com a pinça fechada, abrir a pinça e entra no alnear. Como é que é feita a manobra de alneia? Espremendo. Abre, pronto. Tá? É assim que se faz uma intrabucal. Intrabucal a gente já mostrou para vocês. Lembra dessa paciente? Soro positivo, estado imunológico não muito bom, aumento de volume extrabucal. Não vamos brincar com ela, né? Na guerra também vamos usar uma lâminazinha 11, ó. Vamos treinar pelo vestíbulo. Aqui, Maria Clara, a gente já tirou o dente, tá vendo? Tiramos o dente, dentro da óleo trocada. Tira o dente, treinou. Olha só, observa que vai para o alvéolo, vai para o dente, vai para todo lugar. Aspira direitinho, entra. Professor, isso aí é espaço bucal ou vestibular? Essa aqui é espaço bucal e vestibular. Tá? Piscinha fechada,
Isso que é um cheiro que ele prende de você. Eu lembro de tempo que assim, um cheiro que não sai, não. Você toma banho e o bicho continua. Porque na verdade fica no receptor do nariz da gente. E você fica assim, cheiroso. Passou lá, palmo nenhum, tem muito mistério não, tá? Coloca o dreno em posição. Essa é a evolução da paciente em 72 horas. Uma ação certa, no momento certo, impede a evolução do processo infeccioso. Tá? Você não é para você ter medo de infecção, se ela estiver pequena e localizada. Você só vai ter medo da infecção se ela tiver disfagia e dispneia. Infecções pequenas como essa, você tem que agir rápido e certo. Que aí você não vai virar aquela bola de neve que vai se transformar naquelas coisas que eu mostrei para vocês. Irriga com soro fisiológico, irriga com clorexidina. Manda o paciente para casa com o que, Ronaldo? Aí? Para quem que manda o paciente para casa tomando o quê? Qual? A box, eu gosto de fazer metronidazol também nesses casos, tá? Porque tem muita bactéria anaeróbica. Um analgésico de pirona, um anti-inflamatório de mesonídeo e um polutório perográfico. Entendeu? Irriga, higieniza, limpa, o paciente já volta outra pessoa. Tá? Qual é a bronca da infecção? Grande bronca da infecção é o triso. Esse paciente está com a infecção que não é nem mais grave. Consegue perceber? Ó? Não é nem tanto aumento de volume, mas olha a abertura de boca dele. Isso aqui é o terror do anestesista. Por quê? Não consegue entubar. O cara não abre a boca, não passa tubo. Por que isso aconteceu? Triso. A infecção inflamou uma seta pterigóide e a reação do músculo é contrair. E aí o cara não abre a boca. Esse trismo ele pode ser álgico, aliás, antálgico. Ele está com medo de doer. Ou pode ser mecânico mesmo. Pode travar a boca e ele não abre. Tá? Nesse caso, qual é a bronca? Primeira coisa, vai ter que internar o paciente para fazer hidratação venosa e diatomastosa. E o cara vai ter dificuldade de intubação. Então, disso aqui, ou ele sai para traqueostomia, ou ele sai intubado por bronfibroscopia. O que é o bronfibroscópio? Isso aqui, ó, é esse aparelhozinho, ó, parece uma câmerazinha. Um broncoscopista vai ajudar a gente, geralmente é um cirurgião torácico ou um anestesista especializado. Isso aqui é no Unimed daqui, que a gente tem profissionais que vão lá, por exemplo. Estou com um paciente com infecção grave, eu já aviso para o anestesista que é bronco. Então ele já vai chamar um colega para fazer a intubação. Tá? O broncoscopista vai, usa o aparelho para intubar o paciente, aí consegue fazer a anestesia dele, operar o paciente e remover a causa. Tá? Se não, traqueostomia. Tá? Qual é a antibioterapia? Acabei de conversar com o Ronaldo sobre isso. Amoxicilina, metronidazol, analgésico, anti-inflamatório, aquilo ali é o nosso padrão. Só que assim, em alguns casos, o paciente não vai responder isso. E aí, nesses casos, nós vamos fazer a cultura de diagrama. O que é isso? A gente pega um suave, parece aquele negocinho de CSI, ó. Pega um pouquinho do pus e manda para a cultura. E a cultura vai fazer o desenvolvimento desses micro-organismos e saber que bactéria que é. Vai identificar a bactéria. Quando você faz isso? Infecção que não evolui com o tratamento. Você fez tudo isso que eu te ensinei aqui e não deu certo. Você tem uma infecção de evolução rápida e disseminativa. A pessoa que está lá do outro lado está um negócio com a bronca do nada. Você manda isso para a cultura de biograma. Qual é o problema? Isso aqui demora de 7 a 10 dias. Se for infecção grave mesmo, muitas vezes o paciente já morreu quando saiu o resultado disso aqui. Mas é a primeira ação que você faz no ambiente hospitalar, se for infecção grave dessa forma. Tá? Infecção de pacientes comprometidos sistemicamente, diabético, HIV positivo, pós-transplante de fígado, transplante de rim, paciente com câncer, essas coisas. Tá? Sistema imunológico deprimido. Por que o paciente morre? Essa é a situação do óbito. Esse é um paciente com UTI, esse é um paciente com infecção. Ele está drenado, está vendo aqui os drenos, ó. Só que olha como está tudo permeado aqui. Consegue perceber? Aqui a infecção, ela está pegando aquela via descendente e está virando uma infecção na região do tórax. Esse paciente está traqueostomizado. E olha aqui o tanto de pus que tem aqui por dentro. Está vendo? Tudo isso aqui é pus nessa região posterior. Tá? Por que esse paciente morre?
pela dificuldade respiratória. Quando ele está aqui, está customizado, ele está salvo. Então aqui está tranquilo, a via aérea dele está mantida. O problema é ele não chegar a tempo de fazer essa traqueostomia. Tá? E a outra possibilidade de morte é a história da septicemia. É tanta bactéria no corpo que ele entra em choque. E aí ele falece pela quantidade. Você já viu aquele termozinho que a pessoa corre de infecção generalizada, né? Isso é a septicemia. Essa infecção generalizada pode começar no abscesso dentário, pode começar com a cirurgia plástica, pode começar de uma infecção de pele. Tá? Obviamente são casos comuns. Beleza? Antibiótico a gente já falou. Qual é a nossa primeira opção? A velha e boa amoxicilina. Tá? Se tem anaeróbico junto, eu faço também o metronidazol. Se o paciente é alérgico, o antibiótico de segunda escolha e o inamicina. Isso é o nosso padrão para infecções intravocais que nós vamos tratar no consultório. Beleza? Que é que vocês, nesse princípio, precisam saber. Tá? Quais são as indicações para levar esse cara para o hospital? Temperatura muito alta, paciente muito desidratado, ameaça de via aérea na estrutura vital, infecção com espaço cerebral moderado ou alta, necessidade de anestesia geral. Às vezes é uma infecção tranquila, mas o paciente não consegue fazer isso na local. Na guerra que a gente mostrou, o cara não consegue. Tem pavor de dentista, não dá para fazer na local. Então vai para geral só para fazer, porque não consegue controlar a dor. Tá? Obviamente, se o paciente tem condição de ir para geral, ele vai para geral, mais tranquilo para ele. Tá? E muitas vezes, quando o paciente tem uma doença sistêmica, um dos primeiros pacientes que eu tive na residência foi uma velhinha que ela tinha uma doença que a gente chama de displasia óssea flórida, que é uma lesão que aparece na mandíbula por múltiplas áreas radiopáticas. A gente tirou essa displasia e essa velhinha evoluiu com a infecção de ambiente hospitalar. Eu passei 30 dias para escrever essa velhinha e ela era alérgica a cefalosporinos, então eu tive que entrar com clindamicina. Clindamicina, quando você prescreve ela mais de 10 dias, ela começa a evoluir para uma colite cefalosporosa. A velhinha começou a ter mais de 3, 4, 5, 6, 7 evacuações diárias com diarreia. Aí, quando uma velhinha de 70 anos começa a ter 7 evacuações diárias, ela começa a desidratar. Quando ela começa a desidratar, a pressão aumenta e começa a trocar. Para você entender o que eu estou querendo falar, né? Pacientes sistemicamente comprometidos, você começa a tratar uma coisa e começa a gerar outro problema dele. Aí você tem que controlar a glicemia, aí a velhinha sai de casa, ela começa a ficar depressiva, o estado imunológico dela baixa, porque ela fica triste, não tem tempo para conversar. Então é um ser humano complexo. Então você vai ter que muitas vezes colocar esse paciente em ambiente hospitalar para tratar, porque vai ter que ter um gastro, vai ter que ter um endocrinologista, vai ter que ter um clínico geral tratando ele junto com você. Entenderam a confusão? Principalmente o diabético. O paciente diabético, o cara que está com a glicemia pipocando, muitas vezes ele só vai conseguir controlar o ambiente hospitalar, porque ele vai receber comida regrada e vai fazer a medicação na hora. Aí quando ele não controlar isso aí, a infecção não tem como. Tem muito paciente com aqueles pés necróticos, você já viu, da diabetes, né, que perde o pé, só controla, o cara tem que fazer a cirurgia e passar 30, 40 dias com ele internado, até cicatrizar o corpo, senão ele vai começar a perder o pé, a perna, a coxa e depois morre. Porque ele não consegue controlar por esse sistema. Da mesma forma, a infecção oral. Tá? Repetindo, quando encaminhar para agressão rápida, dispneia. O que é dispneia? Dificuldade respiratória. Disfagia, dificuldade de engolir. Tá? Odinofagia, dor na região da garganta também. Beleza? Rouquidão é um sinal também que não está nada certo ali com relação à infecção. Dificuldade respiratória, febre alta, sepse, celulite periorbitária, edema faringiano. Edema faringiano é na região da garganta, vermelha, muito aumentado de volume. Múltiplos espaços faciais envolvidos e paciente com imunodeficiência. Soro positivo, pós-transplante, paciente irradiado, paciente com alguma comorbidade que esteja imunodeficiente. Tá bom? Isso aqui você já viu isso aí. Estão liberados até amanhã, 1h10.